Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 23, versículos de 50 a 56. O sepultamento de Jesus. Então, nós vimos no vídeo anterior que Jesus entrega o seu espírito na cruz e volta para Deus, né? Jesus morre na cruz. Havia um homem chamado José. Ele está contando para a gente que existe esse homem. Membro do conselho, ó, com C maiúsculo. Conselho do quê? Do Sinédrio, né? O conselho do templo. A gente pode dizer hoje que ele era um dos administradores, né? Por exemplo, se a gente pensar numa igreja, você tem lá o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, os conselheiros. Então, ele era dessa parte administrativa do templo. Então, membro do conselho. Homem bom e justo. Ou seja, diferente daqueles que armaram para mandar Jesus para a cruz. Olha aqui o que Lucas nos diz, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros, ou seja, aquele conselho que teve para julgar Jesus, mandaram Jesus para a cruz, ele estava lá, porém, não consentiu com aquilo, certamente ele foi contra, porém, foi voto vencido. Isso acontece muito com a gente. Né? Pode ser que você esteja aí num lugar, numa empresa, na sua escola, na igreja, na sua família, em que a maioria escolha, decida, tome decisões que vão contra aquilo que você acha que é bom e justo. E a gente precisa aprender uma coisa, nem sempre a maioria está certa, não é porque todo mundo está concordando é que está certo. Pelo contrário, se a multidão está indo naquela direção, abre o olho, presta atenção. Então, ele era um homem que não se deixava levar pela opinião dos outros, isso é muito importante. Aqui ele ficou de mãos atadas, não teve o que fazer, mas ele não consentiu. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, por isso que ele é chamado de José de Arimateia. Talvez você já tenha ouvido esse nome. Era muito comum você dá o nome da pessoa e a cidade. Então, o Marcos de São Paulo, o Pedro de Fortaleza, né? Seria mais ou menos isso. Então, o José de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus, convertido. É isso que o texto está dizendo. Ele cria em Jesus. Ele ansiava pela vinda do Messias, ele ansiava pelo reino de Deus na terra. Dirigindo-se a Pilatos, governador romano, lembra? Ele que lavou as mãos diante do julgamento de Jesus e entregou nas mãos do povo, dos judeus. Então ele foi para Pilatos, que era a autoridade máxima. Veja só, esse homem, José de Arimateia, tinha acesso a Pilatos. Por isso que ele sempre é retratado. Para mim, o mais fácil é a novela Jesus, quem acompanhou. Ele é retratado como um comerciante rico, influente, e que era amigo de Pilatos. Porque o texto está nos dizendo que ele foi até Pilatos. Então, isso me dá a entender que ele tinha acesso, porque obviamente não era todo mundo que tinha acesso ao governador romano, tá? Então, ele foi a Pilatos. Pediu o corpo de Jesus. Veja, que homem convertido. Lá no conselho, ele não conseguiu fazer nada, mas ele manteve o posicionamento dele em honrar o nome de Jesus. Não ia deixar Jesus lá pendurado na cruz sem um enterro digno. É isso que ele está fazendo aqui. Então, desceu, envolveu-o num lençol de linho. O texto em Mateus ou em Marcos, agora eu não me lembro, ele detalha, ele diz que ele comprou um linho novo, tá? Isso é importante. A gente vai ver que tudo aonde Jesus foi colocado depois da morte, o corpo de Jesus, era tudo novo. O túmulo era novo, nunca tinha sido usado. O lençol de linho que desceu Jesus era novo, nunca tinha sido usado. Isso tem um simbolismo, né? Isso é simbólico.
pureza. Nada foi contaminado. O sepulcro nunca foi contaminado por um outro corpo. O linho não foi contaminado pelo uso de outra pessoa, tá? Isso é bem simbólico, é bem poderoso. Envolveu no lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Tá vendo? Os textos reforçam isso. Se todos os textos fazem questão de dizer que nunca ninguém foi colocado no sepulcro, é porque existe uma importância cultural, espiritual nessa informação. Era o dia da preparação, ó, tudo maiúsculo, dia da preparação. Vamos lembrar, a gente estava na Páscoa. Jesus morreu na sexta-feira de Páscoa. E estava para começar o sábado. O que é o dia da preparação? É o seguinte: o judeu tinha que respeitar o Shabá, o sábado. Eles não podiam trabalhar no sábado. Então, esse período do Shabá começava com o pôr do sol na sexta-feira e ia até o pôr do sol no sábado. Então, neste período, eles não podiam trabalhar. Então, era o dia que eles preparavam tudo para o sábado. Então, a comida de sábado era preparada antes do sol se pôr na sexta. Tudo que você precisava de fazer de serviço, vamos pensar aqui, nós mulheres, donas de casa. Lavar roupa, comida, todo serviço da casa era preparado na sexta, porque no sábado era o dia do descanso. Então, essa informação que ele está dando pra gente aqui. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Ou seja, eles tiveram que correr para conseguir tirar Jesus da cruz e sepultar antes do pôr do sol, senão eles não poderiam fazer isso, entendeu? A pressa era essa. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, lembra que elas apareceram no texto anterior? As discípulas de Jesus desde o início do seu ministério. Quando ele diz desde a Galileia, é isso que ele está falando, porque Jesus começou o ministério dele lá. Então elas seguiam Jesus desde o começo. Seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Ou seja, elas acompanharam para o enterro. Elas não abandonaram Jesus nem por um minuto. Elas ficaram durante o ministério, ficaram na crucificação e acompanharam o corpo até o enterro. Que mulheres leais! A gente vai ver mais para frente nos outros textos que é para elas que Jesus aparece primeiro. E aqui a gente entende o porquê. Porque elas não abandonaram ele nem por um segundo. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. O que era isso? Era o bálsamo. Vamos lembrar que o povo judeu ficou escravo no Egito durante 400 anos. Então, algumas coisas da cultura egípcia foram incorporadas na cultura judaica. Então, os judeus faziam uma espécie de mumificação, mas nem se compara com a mumificação que era feita no Egito, tá? Mas eles tinham alguns hábitos, então, de passar esses óleos e perfumes, de embalsamar, né, o corpo, e de passar ataduras. A gente vê isso quando Jesus ressuscita Lázaro, que o texto diz que quando Lázaro vem para fora, Jesus fala, tirem as ataduras dele. Então, aquele processo de enrolar o corpo todo em ataduras, como os egípcios faziam, os judeus também faziam. Então, aqui, por que elas prepararam perfumes e especiarias? Para passar no corpo. Porém, já era sábado, elas não podiam fazer trabalho. Então, elas descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então, elas correram, participaram do velório, prepararam tudo para assim que acabasse o período do Shabat, elas darem continuidade no cuidado e na preparação do corpo de Jesus. Para estudo, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Essa minha tem espaço aqui embaixo também, mas eu não tenho mais encontrado com esse espação aqui. Então, as que eu tenho visto ultimamente tem só aqui, mas já ajuda bastante para deixar o seu estudo bem organizado.
Como vocês sempre me perguntam, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link onde você encontra esse modelo de Bíblia para comprar. E a versão que eu tô lendo aqui com vocês, a tradução, é a NVI. É a que eu recomendo para quem tá começando, principalmente se você vai ler o Antigo Testamento. Ele é um pouquinho mais difícil. Então, se você é principiante, ou se você é crente há muito tempo, mas tem dificuldade de entender a Bíblia, eu recomendo que você leia a NVI. Aí depois você pode ir para as traduções mais profundas, tipo a CF, King James e todas as outras. Mas, se você é principiante, fica por aqui, que é um terreno mais seguro. Pro dia de hoje, eu sempre digo isso, é para hoje porque a Bíblia é infinita. Se você ler o mesmo texto todos os dias, cada dia o Espírito Santo vai te revelar alguma coisa, vai te direcionar para algum detalhe do texto que você não tinha visto, vai desvendar algum mistério diante dos seus olhos. Para hoje, eu vou ficar com o versículo 56, aqui ó, 23, 56. Olha o que eu anotei. Mesmo parecendo que o projeto havia morrido, para todos os judeus, Jesus, o Messias, viria como um rei. Eles esperavam alguém como Davi, que ia sentar no trono, reinar, libertar os judeus da opressão, que nesse caso era de Roma, mas Israel estava sempre sendo oprimido por algum povo, né? E ele reinaria. Então, por mais que Jesus dissesse que isso não ia acontecer, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, Jesus falou. No fundo, eles tinham esse desejo, porque eles foram ensinados assim desde criança, e é muito difícil a gente mudar a nossa mentalidade. E era uma mentalidade que acompanhava o povo há séculos, né? Então é muito difícil você quebrar esse paradigma. Então, quando eles veem o Messias, o Salvador, morto, é difícil compreender, parece que alguma coisa deu errado, porque o que eles esperavam era um Messias rei. Então, o projeto morreu. Aquilo que elas tinham certeza que aconteceria, não aconteceu. E quantas vezes nas nossas vidas Deus coloca coisas nas nossas mãos que a gente imagina que vão caminhar de um jeito e de repente parece que aquilo veio por água abaixo e morreu. E o que essas mulheres me ensinam é que mesmo quando parece que aquilo que Deus colocou na sua mão morreu, deu errado, acabou, elas cuidam com zelo e com primor até o fim. Veja, o projeto havia morrido, as mulheres cuidaram dele com zelo e dedicação. Fizeram os perfumes, acompanharam no enterro, não deixaram, porque os crucificados não tinham direito a enterro. Os corpos ficavam lá expostos, sendo comidos por abutre. Por isso que o texto diz que Jesus chega no lugar que era chamado de caveira, né? Lugar de morte, porque os corpos ficavam ali expostos, né? Era jogado numa vala. Então eles não permitiram que isso acontecesse, eles tiveram cuidado de retirar o corpo de Jesus, de colocar em um sepulcro novo, e elas prepararam os perfumes para depois do Shabá. Devemos cuidar com amor daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mesmo quando parece não ter mais vida. Deus te deu um casamento e parece que ele acabou. Deus te deu um filho que se perdeu e parece que não tem mais jeito. Deus te deu um negócio que vai de mal a pior. Parece que vai falir. Você tem convicção de que vai quebrar. Mas um dia você soube que foi Deus que te deu. Deus te deu um ministério. E veio uma ventania que faz parecer que esse ministério vai sucumbir. Se você tem a convicção de que foi Deus que te deu, de que esse projeto vem do Senhor, mesmo olhando para ele parecendo que está morto, cuide dele com zelo e dedicação. Ponha em um sepulcro novo, em um linho branco novo, prepare perfumes e especiarias aromáticas para cuidar do seu projeto, mesmo que pareça que ele esteja morto. Porque se foi Deus quem te deu, de fato, ele não vai ficar morto por muito tempo.
ao terceiro dia, eu creio que ele vai ressuscitar. O seu casamento vai ressuscitar. O seu filho vai voltar para Jesus. A sua empresa vai honrar e glorificar o nome de Deus. Ela não existe para te deixar rico, para te deixar rica. Ela existe para glorificar o nome do Senhor. O seu ministério vai honrar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele também não te chamou para um ministério para você ser famoso. Agora tá na moda, né? Ai, Deus vai soprar o seu nome na terra. Não, não foi para isso que Deus te chamou, não. Não é para ficar rico nem famoso, mas é para que o nome dele seja glorificado, para que o Cristo ressurreto em uma nuvem de glória seja visto por crentes e incrédulos. Que Deus te abençoe.